Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Passagem aqui do canal Fotógrafo Rubro-Negro e tô fazendo mais um vídeo para falar para vocês as últimas notícias do nosso Mengão. E tem muita coisa interessante, vejam só, Botafogo 1, Flamengo 1. Que história é essa, Felipe? Tá doido? Jogo é só à noite. Não, calma, ontem teve Botafogo e Flamengo também e vou explicar para vocês. Flamengo desperdiça pênalti, mas mesmo assim está classificado na Libertadores Sub-20, tá? Outra coisa, Flamengo pode ter banco próprio, tá? Vou falar para vocês, um banco independente. Também é o seguinte, ó, o Pedro ressurge com o Leonardo Jardim e mostra força após ostracismo com Felipe Luiz, tá? E outra matéria aqui, que é o seguinte, entenda o que o Flamengo planeja para os jogadores em fim de contrato, tá bom? Vou passar todas essas informações agora para vocês. Então, eu já peço like, se inscreve no canal quem não for inscrito ou inscrita, comenta e compartilha o vídeo aí, por favor, nas redes sociais e grupos de WhatsApp. Valeu? Bora para as notícias. Botafogo 1, Flamengo 1. Fla sai atrás, reage no fim e lidera o Brasileirão Feminino. Flamengo e Botafogo empataram por 1-1 no Engenhão pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. As meninas da Gávea chegaram aos 7 pontos e assumiram momentaneamente a liderança da competição. O gol rubro-negro foi marcado por Laísa Cavalcante no segundo tempo, após o time sair atrás do placar. Após empatar com o Botafogo, o Flamengo volta a campo na próxima sexta-feira, dia 20, para enfrentar o Cruzeiro, às 9 horas de Brasília, no Luso Brasileiro, pela 4ª rodada do Brasileirão Feminino. Valeu, gente? Deem uma moral pro futebol feminino do Flamengo também, que tá muito bom, tá? E vou falar agora aqui também do futebol de base, do Sub-20. Flamengo desperdiça pênalti, mas se garante na semifinal da Libertadores Sub-20 com o empate. O Flamengo precisava apenas de um empate na última rodada da fase de grupos para se classificar às semifinais da Libertadores Sub-20 e conseguiu. Na noite desta sexta-feira 13, o time rubro-negro ficou no 0-0 com o Independiente Medellín, no Estádio Olímpico em Quito. Assim, avançou como primeiro colocado do Grupo A. Com o resultado, o time brasileiro encerrou a primeira fase com 7 pontos, após vitórias expressivas por 4-1 sobre Estudiantes de Mérida e Bolívar, respectivamente. O rubro-negro passa a aguardar, portanto, a definição do segundo melhor colocado geral para conhecer seu adversário na semifinal, valeu? Então, continua aí os garotos do Ninho, né, fazendo história na Libertadores. Já somos bicampeões, podemos chegar ao 3º título esse ano. Agora aqui, ó, Flamengo pode ter banco independente. Vamos saber um pouco sobre isso aqui que é muito importante, ó. O Banco de Brasília, o BRB, estuda a possibilidade de transformar a parceria com o Flamengo em uma instituição bancária independente, que se chamaria BRB Flabank. A informação foi divulgada pelo Metrópolis. Atualmente, o BRB possui uma parceria com o rubro-negro chamada Nação BRB Fla, voltada para os torcedores do Clube da Gávea. Nelson de Souza, presidente do Banco de Brasília, entende que a reestruturação do acordo e possível lançamento de um banco independente do Flamengo poderiam culminar no maior banco digital da América Latina. A declaração foi feita durante uma reunião na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que durou cerca de 11 horas. Em fevereiro desse ano, o BRB anunciou a redução de 60% dos valores destinados a patrocínios, incluindo a receita destinada ao rubro-negro. No momento, a instituição financeira revisa os acordos e investimentos feitos pela empresa em decorrência do caso Master.
que resultou na prisão de Daniel Vorcaro. O Flamengo possui contrato válido com o Banco de Brasília até o final de março. Atualmente, a parceria entre BRB e o Clube Carioca conta com 3,5 milhões de clientes. O Flamengo é uma nação, meu amigo. Vamos ver isso aí, né? E agora, ó, Pedro ressurge com Leonardo Jardim e mostra força após ostracismo com Felipe Luiz. Vamos ver. No futebol, a confiança de um treinador pode mudar a temporada de um jogador em questão de dias. O torcedor do Flamengo tem a prova viva dessa máxima vestindo a camisa 9. Prestes a entrar em campo para o clássico contra o Botafogo neste sábado, Pedro vive um momento de pura redenção no Ninho do Urubu. A transição na comissão técnica rubro-negra fez muito bem ao centroavante, que precisou apenas uma oportunidade real para lembrar a todos do seu talento. E vamos agora para o último assunto e não menos importante, então eu já peço like, deixa o like, por favor, ajuda muito o canal, se inscreve, também comenta, compartilha, faz isso tudo, por favor, que ajuda muito o canal aqui, tá? Então vamos lá, ó. Entendo que o Flamengo planeja para os jogadores que estão em último ano de contrato, tá? 4 nomes de peso do elenco rubro-negro estão no último ano de contrato: Danilo, Alexandro, Bruno Henrique e Cebolinha. O Flamengo já iniciou contatos pela renovação, mas a permanência também dependerá dos movimentos dos atletas. Quem fica, quem se despede? Vamos saber aqui na matéria. Um dos casos em que o movimento depende mais do jogador do que do clube é o de Danilo. O zagueiro já disse publicamente que neste momento seu pensamento é se aposentar no fim do ano. Ele pode repensar os planos e, se tiver bem fisicamente, jogar pelo menos mais uma temporada, mas isso deverá acontecer só depois da Copa do Mundo. Caso o jogador decida continuar, o Flamengo vai buscar um acordo pela renovação. Valeu? Eu acho ele importantíssimo. Como sempre eu falo aqui, o Danilo é um capitão que não usa faixa. O clube também tem interesse na permanência de Alexandro e vai conversar com o lateral esquerdo pela renovação. Porém, o jogador de 35 anos tem dito a amigos que pretende diminuir o ritmo e pode buscar outro mercado que exija menos no ano que vem. Decisão que também só será tomada depois da Copa do Mundo. O calendário brasileiro e a intensidade que o Flamengo cobra são motivos que o fazem pensar na mudança. Se isso acontecer, abrirá uma lacuna no elenco e a diretoria terá que começar a pensar em um substituto para a lateral a partir do segundo semestre. No caso Bruno Henrique, o Bruno Henrique disse, depois do título brasileiro de 25, que esse poderia ser o seu último ano em campo, mas isso não vai acontecer. O atacante já revelou a pessoas próximas que quer continuar jogando em 2027. O Flamengo, pelo peso da idolatria do camisa 27, pretende renovar o contrato e já iniciou conversas, mas a negociação está em estágio embrionário, tá? E por fim, a situação de Everton Cebolinha é a mais indefinida. O jogador demonstrou o desejo de deixar o Flamengo no ano passado. A diretoria entendeu que o atacante quer encerrar o ciclo ao fim do contrato e não planeja se movimentar neste momento pela renovação. Após a Recopa Sul-Americana, o atacante disse crer que esta seria sua última temporada no clube e que não havia sido procurado. A situação pode mudar, mas espera-se que o movimento parta do atleta primeiramente, tá? Então, é isso aí. Das 4 situações, a que se mostra mais favorável para a continuidade da relação é de Bruno Henrique. Jogador com mais títulos da história do Flamengo, o mineiro também quer continuar no clube e já disse que planeja morar no Rio de Janeiro mesmo depois de se aposentar. A tendência é que as conversas em todos os casos se afunilem no segundo semestre.
E tem isso, né? O Bruno Henrique talvez queira se aposentar em 2027, porque ele veste a camisa 27. Talvez seja alguma coisa nesse sentido, né? E assim, cara, ele é muito ídolo, muito ídolo. E eu acho assim, se ele continuar contribuindo, quando entrar, fizer alguns golzinhos, é melhor do que ter o Michael, por exemplo, que estava lá e não fazia nada, nem entrar, não entrava. Então, como ele é muito ídolo assim, a gente não pode querer renovar por idolatria, né? Senão o Zico estaria até hoje com contrato. Mas eu acredito que até 2027 eu daria essa oportunidade para ele, por tudo que ele fez pelo Flamengo, né? E ainda pode fazer um pouco, né? Ainda pode... A gente vê que em alguns jogos o cara entra e ele tem estrela, ele é decisivo, né? O que vocês acham? Renovariam com o Bruno Henrique, com o Alexandro, com o Danilo, com o Cebolinha? Comenta aqui, por favor. Valeu? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, por favor, que é muito importante, muito mesmo, e comenta. Um abraço para todo mundo aí, saudações rubro-negras e tchau, tchau.